Bom, galera, então a gente viu que na aula passada saiu tudo formatado, mas foi assim meio misturado, né? Não dá para entender direito. Então a gente vai dar um espaçamento nas coisas para ficar mais bonito, né? E cores também. Bom, primeiro, para cada item desse, vou tentar fechar aqui o cônsole e fechar aqui para ficar menor a visualização. Nós vamos para cada item desse criar uma cor. Esses cabeçalhos a gente vai deixar na cor branca, normal, né? E como isso aqui é erro, né? É tido como erro, por exemplo, nessa parte de não remote, a gente vai deixar os itens em vermelho, né? Vocês podem dar sugestões sobre como melhorar, né? Eu agora vou me utilizar da ferramenta do Visual Studio Code, né? E eu vou marcar isso aqui, ó. Marquei, né? E vou começar a ficar dando Ctrl D, né? Não vai dar certo ainda assim. Como tudo começa com directories aqui, então é melhor eu selecionar e marcar até o directories. Pronto. Então eu vou começar a ficar dando Ctrl D, né? E ele já pegou tudo que eu queria, né? Pronto, então isso eu tenho vários cursores. Então, depois que eu dei, acho que 5 ou 4 Ctrl D, cuidado para não passar, né? Não passar para outra parte do código. Então, o que você vai fazer é o seguinte: você está livre. Então, eu vou botar a seta para a esquerda, ó. Então, meu cursor está na esquerda. Vou botar para cima, ó. Coloquei para cima. Vou dar um Enter aqui, ó. Tudo que você fizer vai ser refletido nos outros cursores. E nos outros cursores, isso com o Visual Studio Code. Com o Visual Studio 2019, né, dependendo da versão, existe uma extensão que faz isso também. Só que ela não é, eu não gostei muito. Ela dá alguns erros, ela tem alguns furos. Eu não sei se a minha versão está desatualizada, mas ela não faz perfeitamente isso não, entendeu? Então nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, a gente notou que os cabeçalhos estavam juntos, né? Então a gente vai dar um right line para cada cabeçalho. A gente vai dar assim um console.right line em cima de cada cabeçalho. Você viu que eu escrevi em várias partes aí, né? Então isso é um bom. Você tem que aprender bastante isso no VS Code, que é uma ótima ferramenta para você programar. Então as vantagens dele são realmente essas. Se você não se familiarizar com isso, então você não tá, você está subutilizando da ferramenta, né? Só aqui o que eu fiz? Para cada título que eu vou imprimir, eu já dei um espaçamento, né? Já vai ficar mais legível. Só que a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que trabalhar com cores, né? Então, para cada título desse, eu vou dar um Enter aqui, ó. Veja só que eu estou mudando para todos, né? Para cada título, eu vou colocar aqui console.foreground color, entendeu? Qual é a foreground color? Então, a gente tem que usar uma variável chamada console color, pronto, né? Ponto right. A gente vai tornar esses cabeçalhos brancos, pronto. Não mexa ainda no cursor, deixa o cursor porque ele ainda pode ser útil para outras coisas, né? Note que o cursor ainda é múltiplo, entendeu? E agora nós vamos mudar a cor para vermelho dos itens que a gente vai listar. Então eu vou aqui, ó, vou dar uma seta para baixo, ó, vou dar um Ctrl End, ó, ele foi para o final, vou dar um Enter, pronto. Note que eu tô com vários cursores, né? Tá me evitando muita repetição de código que eu teria que fazer. Eu já estou editando em vários cantos ao mesmo tempo. Então eu vou dar aqui console.forecolor e eu vou colocar vermelho, né? Claro que os de baixo não são vermelhos, mas a gente corrige que são mais fáceis, são exceções. Então a gente coloca console.color.red, né? Pronto, tá tudo red, entendeu? E sem perder ainda o cursor, eu vou dar a seta para baixo, vou dar um Ctrl End, ó, tô no final da linha, vou dar um Enter. Por quê? Para cada if desse eu quero resetar a cor do console. É uma boa prática você resetar a cor do console, senão quando a pessoa sair da sua aplicação, ela vai sair
com o console vermelho, isso não é bom, né? Então, por exemplo, eu vou dar um console.reset cola, pronto. Aqui eu resetei para cor padrão do console. E nós que eu estou editando, ó, meu cursor está em várias partes, então é uma coisa importante você aprender. Eu já falei as teclas, basta você praticar aí. Então, como eu já fiz tudo, eu vou salvar, pronto. Só que tem umas coisas que estão erradas. Bastando eu dar um clique ou um ESC, eu já saio do multicursor, né? Então eu já saí. Nesse caso de Git OK, ele não é para estar vermelho, né? Então, agora essas coisas que são exceções a gente pode modificar, né? A gente pode botar para green, para um verde, sei lá, pronto. Então, nesse caso vai ser verde. E no caso de desconhecido, a gente vai ter que escolher aqui uma cor, sei lá, vamos colocar, sei lá, magenta, né? Magenta. Pronto. Que no caso desse item vai ser mais difícil você ocorrer ele, né? Porque a gente já praticamente chegou em todos os níveis de mensagens do Git, né? Então nós vamos agora rodar o programa, né? Vamos compilar, Ctrl vírgula, abrir o console, vou aumentar o console aqui, ó. Vou limpar a tela, Ctrl L e vou dar um .NET Run e aguardar. Então ele começou a listar os arquivos, né? Porque a gente deixou realmente um console writeline para listar os arquivos, não, os diretórios, né? Note que são os diretórios que não tem um ponto .git no final, porque a gente utilizou get directory name, né? Aí você entendeu já, acredito. Às vezes ele para um pouco, existe um processamento aí. Vamos ver a continuidade. Ele agora está continuando e vai indo até o final dos diretórios. E agora ele finalizou. Então vamos ver o que ele fez. Veja só. Ó, ele listou aqui directories without remote. Então esses diretórios, todos que eu tenho aqui, no seu caso, claro, pode ser diferente, né? Depende. Eles estão sem remote. Então é grave isso. Eu tenho que, como isso são projetos que eu fiz, eu tenho que criar remotes para eles, né? Pelo menos, né? Que é a prioridade maior, é criar um remote, né? Para ele. É tipo que criar um projeto no GitHub ou no Bitbucket, né? Para eles, que eles nem isso têm. Já no segundo nível de prioridade, nós temos esses repositórios que eles têm arquivos que sequer estão indexados. Então, eu teria que dar um git add. Claro que não é só isso, não é uma coisa assim que poderia ser feita automática, né? Assim, o versionamento não é só uma coisa para você jogar na nuvem. Você tem que fazer uma revisão ali antes de jogar. Então, eu teria que revisar esses projetos aqui para jogar na nuvem ou excluir alguns que eu não estou mais utilizando, por exemplo, né? Então, nesse caso aqui, eu já tenho projetos que não estão, tem arquivos que não estão comitados, né? Como diz aqui, directories with no committed files, né? Pronto, como a gente escreveu no código, foi a gente que escreveu isso aqui. E assim como nós temos diretórios também, que tá tudo ok, né? Aparentemente, se eu não tiver errado nada, se a gente não tiver errado nada, e que o que falta é só dar um push, né? Falta dar um push nesse aqui, por exemplo. E nós temos os ok, que não precisa fazer mais nada, que são esses daqui. Isso é um quebra-galho muito grande para quem tem muitos diretórios. Independente de ser um aprendizado, é um sistema que também vai servir para muitos desenvolvedores, né? Então, uma melhoria que a gente pode fazer é que você viu que no início ele listou todos os diretórios e isso não importa muito para a gente, aquela lista de diretórios, né? Nós poderíamos, por exemplo, fazer assim, no lugar que aqui é onde ele lista, né? Cada diretório daquele, a gente poderia fazer assim, ó, colocar processando. Como está tudo em inglês, então é melhor a gente colocar em inglês mesmo, processing. Processing. Aí a gente coloca aqui o nome do diretório. Claro que isso não vai dar certo, porque eu tenho que marcar essa string como uma string interpolada. Então significa que, como eu falei no início do curso, ele vai interpolar essa string. Eu posso até finalizar a string com outra coisa aqui. Bom, então agora o que mudou
não sei se, nem se vale a pena rodar, é que no lugar dele simplesmente listar a lista dos diretórios inicial, ele vai colocar processing, o diretório e 3 pontinhos aqui, né? Por exemplo. E aqui no final, quando ele termina de preencher as listas, eu posso limpar o console, né? Eu posso dar aqui um console.clear, pronto, limpei. Só aí já está um sistema ótimo. Acredito que vocês aprenderam muita coisa com isso aí, com programação em console, utilizando o .NET Core, né? Claro que tem muitas coisas que precisam ser desvendadas, mas isso já é um início, um bom começo, né? Para você prosseguir. Mas tem muitas perfeições que podemos fazer aqui. Como, por exemplo, no lugar dele, a cada linha ficar dizendo qual é o diretório que está sendo processado, poderíamos fazer um requinte melhor, em que ele, numa linha só, fosse mudando o diretório que estivesse sendo processado naquele momento. Numa linha só do console, ele vai mudando, que você já deve ter visto isso, né? E que é bem melhor. Aí a linha iria mudando dependendo do diretório que estava atual. Era numa linha só aquela mudança. Processando diretório tal, mas numa linha só, entendeu? Que seria uma perfeição. Seria mais aperfeiçoado, né? Pronto. E outra coisa é que a gente nota que toda a programação aqui está estática, né? Beleza, estamos trabalhando só com coisas estáticas, né? De maneira que isso não é muito legal, porque a programação hoje é uma programação orientada a objeto. Então, além do que eu falei, a gente pode, mesmo que pequeno, a gente pode dividir esse projeto e tornar ele orientado a objeto. Pronto. Então é isso aí, eu agradeço.